Vale do Silício, ele tem raízes fortes em Stanford. É ali, né, o âmago da inteligência artificial. A gente não fala sobre isso no Brasil e 7 das 10 maiores empresas, e a gente pode pôr pelo menos 40 das 100 maiores empresas do mundo, operam nesse modelo de negócio. É incrível. A gente tá fazendo muita coisa, custa muito dinheiro. A gente tá falando aí na casa de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o céu é o limite. E ele, Eduardo Salvaládio, pioneiro que navega entre comunicação, negócios e inteligência artificial no Brasil. Ele é o AI Lead de um gigantesco grupo de comunicação, conselheiro estratégico do AI Brasil e a mente que criou o primeiro departamento de tecnologia criativa focado em IA generativa no nosso país. O Eduardo não pegou a onda da inteligência artificial agora. Ele vive e aplica essa tecnologia desde os bastidores do e-commerce lá em 2010. E o que mais me tocou nessa conversa foi a paixão insaciável dele por aprender. E com mais de 130 formações na bagagem, passando por gigantes como Stanford, MIT, ele nos traz uma lição de ouro. A ferramenta jamais substitui o repertório. Ele une como ninguém a tecnologia criativa, provando que a verdadeira inovação acontece quando a máquina potencializa o talento e a bagagem de um bom profissional. E se você quer entender como a IA está transformando a publicidade na prática, desmistificar o alarmismo sobre a perda de empregos e descobrir como construir uma carreira sólida e inabalável na era digital, pega o seu papel e caneta. E eu sou a Carolina da Luz e esse é o IA Talks, podcast onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao IA Talks. Hoje a gente está online com um super especialista, o Eduardo Salvaládio. A gente vai conversar bastante aqui, é claro, sobre inteligência artificial, mas muito mais que isso. Ele tem todo um background aí em marketing, publicidade, etc. Estou muito curiosa para conversar com ele, então vamos começar. Primeiro, Eduardo, muito obrigada por estar aqui, obrigada pelo seu tempo e seja bem-vindo. Oi, Carol. Cara, primeiro agradecer, eu acho que eu fiquei feliz aí com o convite, partiu de um amigo comum nosso. Eu sempre exalto essas pessoas porque a gente está sempre falando de comunidade, como é forte essa coisa de comunidade e inteligência artificial. Então, super obrigado aí pro André Almeida ou pro Alexandre Caramachi. Foi o André Almeida. Enfim, super legal, super obrigado. Vamos falar, acho que tem bastante coisa aí pra gente conversar. Perfeito, vamos começar pelo começo. Eduardo, você hoje, né, já tem uma experiência aí no mercado e trabalha com inteligência artificial, mas como começou essa história, né? Você teve todo um background em outra indústria. Conta para nós como a inteligência artificial entrou na tua trajetória. Cara, eu acho que ela entrou de uma forma muito natural, tá? Então, eu comecei com tecnologia lá na década de 90. Eu costumo falar que eu sou um filho do Photoshop, né? Então, eu comecei a usar a computação gráfica por curiosidade e fui chamado para dentro de uma gráfica porque eu sabia usar Photoshop. Então, a partir daí, eu senti necessidade de obter conhecimento, né? Então, comecei a trabalhar com publicidade sem saber o que era publicidade. Então, eu fui obter conhecimento, fui me formar em publicidade, né? E também fui me formar em fotografia, fui me formar em outras coisas que foram aparecendo no meio desse caminho, mas sempre foi algo ligado à tecnologia, dentro do mercado de comunicação e dentro dessa esteira de comunicação. Então eu comecei em gráfica, fui para a parte editorial, passei por jornal, depois eu fui para a agência de publicidade. E lá eu comecei, como eu já tinha essa facilidade com tecnologia, eles começaram a pedir para eu fazer site, né? Que a gente estava começando a internet lá em 96, 97, né? Uhum. E eu comecei a desenvolver os websites.
O website no começo era uma coisa estática, eram catálogos eletrônicos, e de repente isso virou e-commerce, né? Enfim, e isso foi se desenvolvendo. Mais para frente eu tive a minha própria operação de e-commerce. E-commerce, historicamente, foi um dos primeiros mercados que usou massivamente inteligência artificial. E a partir daí, a inteligência artificial passou a fazer parte do meu dia a dia. Então, cara, eu comecei com inteligência artificial lá em 2010, né? Meu primeiro contato com inteligência artificial foi em 2001. Mas a partir de 2010 se tornou bastante intenso. Então, quando eu vi a IA generativa no final de 2021, para mim foi algo assim, como se fosse a síntese de tudo que eu tinha feito ali na minha frente. Eu falei, cara, isso é para mim. E daí eu acho que foi mais respirar fundo, né? De um terreno que você já conhecia, né? É que para nós, para o resto do mundo, assim, é engraçado eu ouvindo as pessoas que já trabalhavam com isso antes, que é um pouco parecido com o que você está falando. Não foi uma grande surpresa para alguns. Para outros foi nossa, né? A primeira vez que eu usei o ChatGPT, a primeira vez que eu usei, eu achei assim extraordinário. Me fala uma coisa, você é a primeira pessoa que tem um background de e-commerce, e o que você falou eu achei bem interessante, é a indústria que começou a desbravar ali com IA. Fala mais um pouquinho pra gente entender como que isso se deu, assim. Cara, então, o grande puxador, vamos assim dizer, desse mercado sempre foi a Amazon, né? Então, quando a gente fala de e-commerce, se a gente não falar da Amazon é porque tem alguma coisa errada. A Amazon começou lá em 1995, se eu não me engano, como uma loja de livros, né? E rapidamente ela começou a expandir mercado. E o Bezos, ele tinha uma visão muito de melhoria contínua, né? Então, quando ele começou a entender o que a inteligência artificial podia fazer dentro de e-commerce, ele começou a investir loucamente em inteligência artificial e começou a gerar muito resultado, né? Então, em 2010, a gente começou a ter, por exemplo, aquelas sugestões de carrinho. Se você comprou uma TV, por que você não compra o suporte da TV, né? E isso começou a pegar, e isso começou a ir para o campo de busca. O campo de busca começou a ter análise semântica, começou a ter visão computacional embutido, análise por geolocalização. Cara, e as coisas foram se encaixando, né? E o Google também começou a trabalhar muito isso na parte de ads. E de repente, né, a parte de redes sociais, né, começou também muito forte ali em 2012, 2013, mas na verdade com o Facebook, acho que em 2007, todo mundo começou a usar, né? Então, o Facebook fazia o match, né? Se você tinha um amigo, ele começava a te oferecer outras possibilidades de conexão. Então, tudo começou ali, começou a explodir, né? E começou a dar muito certo. A gente começou a ter a nossa primeira camada de personalização, né? A internet não era feita mais para todo mundo, mas ela começava a ser feita só para você. Então, hoje em dia, né, quando a gente entra num site como o da Amazon, a primeira vez que você entra numa experiência genérica. A segunda vez que você entra, já é uma experiência totalmente voltada para você. Completamente diferente, né? Então, assim, inclusive a questão de precificação, né? O que você paga, de repente, num livro, não é o que eu pago num livro. E muito pouca gente ainda sabe disso hoje em dia. Você diz tipos de livro ou precificação por si só? Às vezes o mesmo livro para você é um preço, para mim é outro preço. Opa, não sabia disso. Então, são coisas que a Amazon foi colocando
E são várias camadas de personalização que vai aumentando conversão, né? Eles vão medindo tudo em pontos percentuais, que às vezes são centesimais ou até na casa ali do milésimo para ganhar performance, né? E muito teste AB. Então, antes de surgir a generativa, a gente já tinha aí pelo menos uns 10, 12 anos aí de e-commerce com inteligência artificial, e também a parte logística, tá? É outro mercado que avançou muito com inteligência artificial nesses últimos 10 anos. Basta dizer que o Alibaba ele já tem um algoritmo de inteligência artificial com 10 trilhões de parâmetros, que ainda é uma coisa absurda, né, para os modelos atuais de inteligência artificial generativa. Ele já tem esse modelo há, sei lá, quase 10 anos para logística. É incrível, né? Porque é um número infindável de vendas, de produtos, de endereços, e os caras entregam rapidamente em muitos lugares do mundo. Tem um caso emblemático da Amazon de logística que eu acho que sintetiza muito bem todo esse potencial que a gente desconhece, e é uma coisa que aconteceu, se eu não me engano, em 2015 e 2016. Uma pessoa foi comprar um PlayStation, entrou no site da Amazon, apareceu para ele na hora, né, o PlayStation, vamos dizer, não foi sugerido, né, dentro do site que ele queria o PlayStation. Ele entrou com a vontade de comprar o PlayStation, apareceu já na primeira página o PlayStation para ele, e a hora que ele clicou no PlayStation, tinha a previsão de frete. Isso nos Estados Unidos, né? Em 30 minutos vai estar na sua casa, né? O cara viu aquilo e comprou, né? Mas o mais legal é o que estava por trás disso. 15 dias antes, eles fizeram a previsão de que essa pessoa teria uma grande chance de comprar o PlayStation, fizeram a roteirização de um PlayStation para um CD mais próximo dessa pessoa, para que no momento em que ele clicasse no produto, aquele produto estivesse extremamente perto dele para ser entregue em 30 minutos. Olha, a gente pode esmiuçar um pouco mais isso, porque como que os caras conseguem fazer modelo de previsão de um negócio desse, assim? Assim, de pagamento? Não, claro, não é 100% certeza, mas o que seria, assim, dia de pagamento? Eu acho comportamento que eles do levam, usuário. Vamos imaginar 2015, 2016 como um momento em que a gente tinha uma possibilidade de breadcrumbs, né, que são aquelas migalhas que são deixadas em toda a internet, e a Amazon tinha como rastrear tudo aquilo. Então, essa pessoa que ia comprar o PlayStation, em um determinado momento, cara, ele começou a entrar em site para ver a avaliação do PlayStation, ele começou a pesquisar sobre preço de PlayStation, ele começou a pesquisar sobre prazo de entrega de PlayStation em várias lojas, tá? E a Amazon vai absorvendo tudo aquilo, esses breadcrumbs, né? Hoje a gente já tem uma política de cookies um pouquinho mais chata, que não possibilitaria talvez toda essa coleta de informações, tá? E Isso por isso que eles investem tanto se isso é no aplicativo. normalizado em todos os países. Mas e é por isso hoje que eles investem tanto em aplicativo, porque eles querem continuar tendo esse controle. Tá. E quando você está dentro do aplicativo, você está dando esse controle para eles. Tá bom. Entendi. Então, assim, eles vão coletando, e existe lá dentro um modelo de predição de compra. Então, com base nos eventos passados, aquele modelo extrapola, cria cenários futuros e fala assim, olha, essa pessoa tem previsão de comprar esse PlayStation nos próximos 15 dias, mas a gente não tem PlayStation próximo dele.
A gente precisa aproximar, porque ele vai querer que seja entregue rápido. Muita coisa por trás, né, desses 30 minutos, Eduardo. Sim. Muitos cálculos. Eu imagino que... Bom, a Amazon é gigantesca, então muita gente operando as IAs também, né? São milhares de modelos, tá? Já eu te perguntar algo que, assim, o seu currículo acadêmico é impressionante. Conta pra mim, você é pesquisador também ou isso foi pura diversão, graduações e pós? Porque, assim, impressionante os lugares que você percorreu. Cara, eu adoro estudar. Eu só posso falar eu isso. percebi. Mas queria entender isso, realmente por gostar, ou você tem pesquisas, é um foco? Nossa, eu quero estudar. Se tem uma coisa que me alegra, né, é estudar. Eu não sei se isso é algum defeito de fabricação, mas eu gosto de estudar. Eu acho que tem gente que gosta de um monte de coisa, eu gosto de estudar, né? Então, estudar nessas grandes escolas, seja online, seja presencial, enfim, para mim é uma espécie de realização pessoal, né? Então, quando eu tive a oportunidade... sabe quando você pega aquela lista de desejos de produto na internet? Cara, eu peguei a minha lista de desejos de instituições que eu queria estudar. Gente, deixa eu citar aqui só 3, Eduardo. Stanford, MIT e Boston University. Só para, né, selar toda uma carreira aqui no Brasil também. Eu sonho de também consumo, estudando na realmente. Duke, eu estudei eu estudei em Portugal, eu estudei na Itália, eu estudei em Singapura. Então, assim, eu tenho cerca de 130 formações. É uma coisa assim que realmente faz parte de mim. Eu gosto de estudar, né? Então, estar nessas escolas para mim era como se fosse assim os produtos que eu queria consumir durante a minha vida inteira. Então, quando eu pude começar a consumir, para mim foi como se fosse uma realização pessoal também, mas, cara, é fato que é diferente estudar nessas escolas, né? Conta para nós, como que foi Stanford, como que foi, porque contar um breve historinha aqui para todo mundo, o Vale do Silício, ele tem raízes fortes em Stanford, então Sim. é ali, né, o âmago pelo menos dessa história recente da inteligência artificial. Como que foi tá lá e ter os professores de lá? Na verdade, quando eu peguei essa tríade, né, Stanford, Boston University e MIT, eu estava estudando muito sobre plataformas digitais como modelo de negócio. Não era especificamente inteligência artificial, era algo que, vamos dizer, que de certa forma estava no meio, porque na época eu estava encabeçando um marketplace, então a gente usava muito, mas eu estava tentando entender muito modelagem de negócio. Então, não se fala aqui no Brasil sobre plataformas digitais como modelo de negócio, e 7 das 10 maiores empresas do mundo são baseadas nesse modelo de negócio. Isso para mim é um absurdo, né? Então, a gente não fala sobre isso no Brasil, a grande maioria dos cursos aqui no Brasil não fala sobre isso, e 7 das 10 maiores empresas, e a gente pode pôr pelo menos 40 das 100 maiores empresas do mundo, operam nesse modelo de negócio. Então, cara, eu tinha que saber mais sobre isso. Daí eu peguei um livro que é considerado a Bíblia desse tipo de modelo, né? E ela é escrita por 3 autores, aqui no Brasil chama Plataforma A Revolução da Estratégia, tá? Eu sempre mantenho esse livro aqui porque eu mostro para todo mundo, tá? Legal.
É um livro de 2016, eles estão fazendo uma nova versão. Agora, está previsto para 2025, eu não sei se vai sair. Mas daí, esse livro ele tinha 3 autores, né? E um é professor da Boston, outro é professor do MIT e o outro é professor em Singapura. Eu falei, cara, eu vou escutar os 3, né? E fui estudar com eles. Que legal, né? Então, assim, essas pessoas, eles cunharam esse conhecimento. Eles que deram nome para isso, né? Esses 3 escritores, eles são responsáveis por terem atendido 85% da Fortune 500 mundo, né? Eu tinha que falar com eles, eu tinha que ouvir eles. Então, mas, cara, foi assim, mega incrível. E tinha uma professora de Stanford também, que é a Catarina, Catherine, né? Que, cara, também era uma pessoa super fera nisso, e eu acabei também fazendo o curso dela. Mas... E, Eduardo, desculpa te cortar, só uma pergunta. O seu foco era e-commerce? Mesmo nessa época era totalmente e-commerce, tá, né? Uhum. Não, beleza, pode continuar, eu acabei de cortar. Quando eu fui para Stanford foi com essa ideia de continuar estudo, mas assim, contato assim mais forte que eu tive foi com os professores foi com o professor, né, com o professor ali, o chefe da cadeira ali da Boston University, com o professor do MIT, porque eles tinham escrito o livro, né, então eu queria estar mais perto, eu fiquei fazendo perguntas, fiquei enchendo o saco deles, e hoje eu tenho, de certa forma, até um certo relacionamento com eles. A gente está sempre falando, eu participo de uma rede chamada The Network, né, que fala sobre novos modelos de negócio, principalmente plataformas digitais, é uma rede mundial, e que participam, né, todos esses grandes pensadores, e eu sou embaixador para a língua portuguesa. Que legal, né? Eu acho que eu vi no seu LinkedIn. Então é uma das coisas ali que eu gosto bastante. E ainda nessa temática de educação, assim, como você está vendo o Brasil nesse universo, né? A gente tem ótimos profissionais, pesquisadores, mas como país, economia, a sensação que eu tenho é que a gente continua um pouquinho aquém dos nossos talentos. Como que você vê? Ainda nessa rede, network, etc. Cara, eu acho que assim, a gente tem talento, mas é pouco, né? A gente tem boas escolas, mas são poucas. Eu acho que tem uma questão cultural também, que o estudo não é tão valorizado quanto deveria, tá? E aí eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, porque qualquer coisa pode soar estranho aqui, mas a gente vive em um país que dá muito valor para o hack, para o atalho. Sim. Né? Quando, na verdade, o ideal seria que a gente desse muito valor para o conhecimento de fato, para o estudo, né? Para a relação. Para a construção, né? Para a formação teórica, sabe? Para o tempo. Né, as pessoas querem resultados imediatos, né? Eu tenho ouvido muita gente falar sobre inteligência artificial, que, cara, você pode ficar rico com inteligência artificial sem nenhum background de nada, sabe? Eu acho isso extremamente perigoso e nocivo, né? Por quê? Porque a gente está abrindo mão de mais uma oportunidade, né? Como eu cresci nesse mundo de tecnologia, eu trabalhei a vida inteira em tecnologia, eu vi várias ondas de tecnologia passarem e a cada onda aparecia uma oportunidade, né? Então, cara, quando surgiu a internet,
teve uma oportunidade para um monte de gente pular para dentro, né? Computação gráfica, um pouco antes da internet também, né? Que eu falo que eu sou filho do Photoshop. Mas, eu aprendi Photoshop. Se eu não tivesse me especializado, se eu não tivesse buscado conhecimento, eu tinha ficado pelo caminho. Então, assim, aquilo abriu uma porta para mim. Mas se eu não busco conhecimento de fato, a hora que aquela porta fecha, ou que muda, né, que a gente troca essa tendência por uma nova, não sobra nada, né? E aquela porta fecha e você vai embora e você perdeu o bonde. Então, eu falo que, cara, é só mais uma tendência, é só mais uma tecnologia que está se mostrando nesse momento. Mas eu quero continuar aqui, eu quero continuar trabalhando com isso, né? Então, eu sempre procuro trazer para as pessoas que, para mim, é um conceito maior. Eu falo sobre tecnologia criativa, e a generativa, para mim, é a bola da vez. Agora, daqui 2, 3 anos, talvez a gente esteja falando de um outro tipo de tecnologia, a gente esteja falando mais sobre convergência de tecnologias, enfim. Mas eu vou continuar aqui. Agora, é preciso solidez, né? A pessoa que está hoje preocupada em ficar rica com o IA, provavelmente é a pessoa que vai estar preocupada em ficar rica com a próxima tendência e vai estar sempre patinando, não vai desenvolver um caminho sólido. Perfeito. Concordo. E compartilho o seu amor por estudar. Eu acho que no fim das contas é isso que vai mudar o mundo. Pelo menos o seu micro-universo é através do conhecimento. Você usou um termo que eu quero resgatar aqui, e foi tecnologia criativa? Foi isso? É isso. Explica para nós. O que seria isso? Fala um pouquinho. Cara, tecnologia e criação caminham junto desde que mundo é mundo, né? Então, se a gente for buscar lá 20 mil anos antes de Cristo, pinturas rupestres, o homem teve que desenvolver tecnologia para fazer aquelas artes, né? Para se expor, para ele conseguir se comunicar, né? E qual era aquela tecnologia naquele momento? Pegar uma presa de um animal, pegar algum substrato que pudesse servir como tinta, e naquela época não tinha muita coisa, então era sangue de animais, cocô, barro, né? Enfim, tudo aquilo era tecnologia, né? Então, a tecnologia e a criação, elas caminham juntas desde então, né? Então, a gente passou pela revolução da escrita, pela portabilidade de documentos, como com o desenvolvimento do papiro, né? A gente teve uma primeira biblioteca, a gente avançou vários anos na frente, a gente teve a revolução da prensa gráfica. A revolução da prensa gráfica é uma revolução tecnológica que precede uma revolução de pessoas, uma revolução de pensamento, né? E o mundo caminha dessa forma. Então, hoje, o que a gente está experienciando? A gente está experienciando uma revolução tecnológica. Assim como a gente experienciou isso com a internet. O que vem depois da revolução tecnológica? A revolução das pessoas, revolução comportamental. As pessoas se dão pelas coisas, né? A gente começa a parafrasear filósofos, né? Antropólogos, um Florestan Fernandes da vida, né? Se você for falar lá da USP, né? Enfim, que a partir do momento em que tem a tecnologia, a gente começa a explorar novas possibilidades. Então, a tecnologia e a criação, e cara, criação está presente em todos os mercados. Criação está presente em todos os tipos de conhecimento, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa de direito, e como o direito é uma profissão criativa, né? A pessoa tem que construir argumentos, ela tem que criar petições, ela tem que criar todo um caminho, todo um roadmap para chegar em uma conclusão que faça sentido para o juiz, enfim. Cara,
extremamente criativo. Então, a tecnologia e a criação, elas sempre caminharam juntas, né? A partir da década de 90, isso acelerou, né? Então, para mim, é um caminho muito natural e cada vez a gente vai falar mais nisso, né? Que tecnologia e criatividade caminham juntas. Eu li que você foi o primeiro a criar um departamento de inteligência artificial de uma agência de publicidade. E isso é o que você contou aqui, que foi o início dos sites ali dos clientes. Foi por aí que se deu. São histórias assim não tão conexas, né? São partes diferentes da história, mas a gente pode colocar da seguinte forma: no final de 2022, eu já estava trabalhando com IA generativa há cerca de um ano. Tá. Eu criei um case de publicidade, que foi o primeiro case de publicidade aqui no Brasil. Eu peguei uma rede de barbearias de projeção nacional, criei um lookbook, uma coisa bem sofisticada, um trabalho que não poderia ser feito pelo processo tradicional, tornei aquilo viável, né? Então, um processo tradicional teria que ter 100 pessoas trabalhando em cima daquilo, um monte de tempo, um monte de dinheiro, não seria feito. Eu criei esse material com 2 pessoas e 16 horas de execução do começo até o fim. E isso chamou a atenção das agências, né? E uma agência me chamou para criar um departamento de IA generativa para suprir a demanda interna das células de criação, né? E foi aí que tudo começou dentro de publicidade especificamente. Tá, então não foi aquela parte da história que a gente falou no começo da conversa, a gente está falando de 2022. Quando a IA generativa. Quando a gente começou a conversa, a gente estava falando de publicidade lá na década de 90, né? Não, beleza, agora agora a gente já está, agora com a IA generativa, é quase que como um caminho de volta ali para a publicidade, né? Que eu passei 17 anos em e-commerce. É um caminho de volta para a publicidade, mas assim, era um caminho que dentro do e-commerce mesmo a gente trabalha muito com publicidade. A gente trabalha muito ali com a parte de redes sociais, de ads, né? Então a gente não deixa a publicidade, mas o mercado de publicidade, eu tinha saído do mercado de publicidade, né? Então com a IA generativa voltei para o mercado de publicidade, na verdade, ali no final de 2022, começo de 2023. Perfeito, entendi. O que você falou do e-commerce, o e-commerce acho que é o ponto de desvantagem em relação ao negócio físico, é que ele não existe sem a publicidade, ponto, né? A pessoa não passa na rua por acaso e cai no e-commerce. Então, tem que andar juntinho ali, né? Fala um pouco para nós desse processo com agências. A gente está falando de fluxo de trabalho, de otimização de produção, é isso? Tá. O primeiro produto que a gente desenvolveu que fez muito sentido dentro de agência de publicidade foi banco de imagens. Imagine uma empresa que tem um banco de imagens, isso é muito comum, todas as empresas têm banco de imagens para comunicação. E banco de imagens é uma coisa extremamente cara, tá? E daí você tem 2 caminhos. Pequenas e médias empresas normalmente recorrem a banco de imagens, né? Que é uma opção econômica. Grandes empresas normalmente produzem o próprio banco de imagens porque necessitam de uma exclusividade maior. Tá? Não para tudo, eles consomem muito também banco de imagens comerciais, mas eles precisam ter uma parte ali que é exclusiva deles. E, isso custa muito dinheiro. A gente está falando aí na casa de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o céu é o limite. Tá? Quando você usa a IA generativa dentro desse processo, você passa
a ter uma série de vantagens. Então, a gente pegou um cliente que era do segmento veterinário, uma multinacional veterinária, e eles tinham 20 imagens há cerca de 5 anos. E eles trabalhavam aquelas 20 imagens há 5 anos. Nossa. Ninguém mais aguentava olhar para a cara daquelas imagens, né? E o pessoal de criação só podia usar aquelas 20 imagens. E daí, o que a gente propôs? Cara, vamos fazer um banco de imagens para vocês. Como eles eram de produtos veterinários, a gente aproveitou para escalar o que a IA podia fazer, que um processo tradicional não podia fazer. Então, a gente colocou os pets em situações que eram impossíveis dentro do processo tradicional ou que custariam uma fortuna para ser produzido via computação gráfica, manipulação, 3D, enfim. Entendi. E a gente, em um prazo de mais ou menos uma semana, a gente mandou 800 imagens para esse fabricante escolher quais ele gostaria que a gente finalizasse. Imagina a vibração do time de criação. Nossa, foi super legal, né? Então, não foi um processo do lado deles que foi rápido, eles demoraram bastante para aprovar, para aceitar isso, né? Porque existia toda uma resistência quanto a imagens geradas por IA. Mas a partir do momento em que eles começaram a aprovar essas imagens, eles foram querendo mais. E a agência, inclusive, ganhou partes da conta que ela não tinha ainda por conta desses resultados com as imagens de IA generativa. Que legal, cara. Acho que é muito interessante ver como as coisas se dão na prática, né, dos bastidores. Banco de imagens, porque 20 imagens há 5 anos é revolucionário quando o pet começa a ter ações que eu imagino de humanos ou coisas assim, para trazer um outro tom, depois eu mando um slide para você pode colocar até no corte, enfim, na edição, legal, mas é bem legal, tá? Para ter uma ideia, assim, mais ou menos do que foi feito. Perfeito. Quero te perguntar também, agora que a gente falou um pouquinho de IA generativa, falamos de imagem. Né, a gente é bombardeado todos os dias com novos aplicativos, novos usos. Realmente é impressionante o que é possível ser feito. O brasileiro nato usando isso para fazer os videozinhos, né? Vídeo meme e tal, muita coisa está rolando por aí. Como que você vê assim no mercado? O Brasil ele está muito incipiente ainda ou a gente está no mesmo nível de uso assim no mercado? Bom, eu acho que, cara, a gente tem que pontuar, vamos dizer assim, qual vai ser a nossa atuação com IA generativa em relação ao mercado, tá? Eu acredito que, cara, a gente é consumidor de IA generativa. Dificilmente, aqui no Brasil, a gente vai produzir grandes modelos ou tecnologia de ponta, tá? Essa fatia é dos Estados Unidos, é da China, tá? Lógico, sempre vai ter alguma exceção, tá? Mas eu acho que, nesse momento, a gente devia estar olhando para entender melhor como extrair valor dessa tecnologia e aumento de repertório pessoal. Eu acho que em termos de uso, tá tudo meio empatado por enquanto, tá? Não vejo ninguém totalmente disparado na frente, mas eu acho que é uma questão de momento, né? Uma questão de janela de oportunidade, mais uma vez. Eu vou citar, por exemplo, o mercado de produção de vídeo.
Até uns dias atrás, muita gente estava fazendo cursinho aqui no Brasil, e continua fazendo, de geração de vídeo com o IA. Legal, bacana. Pessoas que nunca puderam fazer um vídeo estão criando um vídeo. Super legal isso, acho que a democratização é uma coisa, incrível. Só que existe um ponto. As pessoas que vão continuar no mercado são aquelas que tiverem repertório sobre criação de filmes, não necessariamente com IA. São pessoas que têm noção de direção de imagem, direção de fotografia, de roteiro, de interpretação, de composição, enfim. São profissionais que têm conhecimento de base sobre criação de filmes. E essas pessoas que já fazem isso há muito tempo, eles estão no mercado tradicional, eles demoraram um pouco para entrar nessa onda de IA. Porque eles não acreditaram muito no começo, até porque o resultado era ruim mesmo. Tá? Só que, na medida em que o resultado está se tornando melhor, essas pessoas estão entrando e vão empurrar, mas vão empurrar sem dó essas pessoas que não têm conhecimento para fora de novo. E daí eu volto naquela mesma questão. É uma janela de oportunidade. Você teve a chance de entrar, abriram uma porta para você entrar. Agora, você só vai continuar ali dentro se você obtiver conhecimento específico sobre aquilo. Se você estudar sobre aquilo, e eu não estou vendo as pessoas fazerem isso. Eu estou vendo as pessoas gerando videozinho porcaria nas redes sociais, alguns engraçados, e isso é super legal, tá? Isso é um caminho. Mas, quem vai produzir os vídeos, os comerciais de amanhã, vão continuar sendo as mesmas pessoas. Então, assim, eu fico sempre perguntando, cara, você teve a porta aberta, mas o que você está fazendo para continuar nesse mercado? Porque, sei lá, daqui 6 meses ou daqui 1 ano, talvez um pouco mais, um pouco menos, vai estar tudo ajustado de novo. Aquelas pessoas que têm 20 anos, 30 anos, 40 anos de cinema vão passar por cima, porque eles têm repertório. Realmente, claro. E pegando esse gancho que eu quero te ouvir a respeito desse alarmismo do mercado e que os empregos vão acabar. Agora você deu uma perspectiva nova aqui para nós, que a gente nunca tinha falado com ninguém sobre o mundo da publicidade, por exemplo, cinema. Entendi o seu ponto. E quando a gente está falando mais de Brasil, operações de cobrança, de telemarketing, que está rolando esse papo dos agentes substituindo num tom, né, do alarme. Eu não gosto desse approach, não acredito muito nisso, ao mesmo tempo que a gente está vendo fatos acontecendo. Qual que é a tua visão? Tecnologia, no geral, né, historicamente, e eu sempre vou bater nesse ponto, né, nessa tecla, toda revolução tecnológica, ela tem efeitos colaterais. Não tem por onde. Né? Na década de 90, quando surgiu o Photoshop, alguns dias antes, um cara que era Deus dentro de uma agência de publicidade era o cara que montava o Pestap. O Pestap era um anúncio que era montado, cara, tudo com recorte, com canetinha, era tudo feito à mão. O cara era uma arte, tá? E da noite para o dia, essa pessoa saiu do mercado. Ela teve que se reinventar. Sim. Faz parte do processo, né? Falar que, cara, nada vai mudar, todo mundo vai permanecer no mesmo emprego. Não é assim que funciona, né? Mas também, naquele momento, eu me lembro, como se fosse hoje, falavam que as agências de publicidade iam quebrar.
Porque a partir de agora todo mundo seria capaz de criar seu próprio anúncio, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E daí o que aconteceu de fato? Publicidade cresceu, sei lá, umas 100 vezes o mercado publicitário. Sim. Por quê? Porque mais pessoas passaram a ter acesso a uma boa publicidade. Não é porque eu posso fazer que eu vou querer fazer ou que eu tenho conhecimento sobre como fazer. E também não adianta você chegar no chat GPT e falar assim, finja que você é um expert em publicidade e me traga um anúncio super criativo. Cara, não funciona assim. Então, logicamente que as ferramentas vão evoluir, a gente vai ter uma tecnologia que vai ser capaz de fazer muita coisa sozinho, mas entenda que a média, né, sempre significa o desprezo, né? Se eu publico algo dentro da média, eu não vou gerar engajamento. E daí, se eu preciso gerar algo fora da média, eu tenho que chamar alguém que é especialista. Então, as necessidades de bons profissionais, eu acho que, na verdade, vão aumentar, né? O que não vai ter são bons profissionais, eu acho que nessa escala. E daí vai ser muito bom para quem já for um bom profissional, para quem já tiver repertório, porque essa pessoa, sim, ela vai ser empoderada por uma tecnologia e vai poder fazer 10, 20 vezes mais trabalhos do que ela faria no dia de hoje. Eu acho que a gente teria que estar olhando com um olho para a tecnologia e outro olho para repertório. Eu acho que isso é fato, tá? Mas, não, tem emprego que vai deixar de existir, tem emprego que vai surgir, mas eu não acredito que a gente vai viver de renda universal, não, tá? Eu também queria eu acho que a chegar gente nesse está muito ponto. longe disso. Porque nessa dinâmica do alguns vão deixar de existir e outros surgem, os que surgem são essas cadeiras que estão sendo difíceis de serem ocupadas porque demanda skills técnicas e etc. Muito do mundo da tecnologia. Como que a gente prepara um Brasil para isso? Daí a gente entra sempre naquele papo, né? Da educação. Super, né, batido, né? A gente precisa de educação, né, cara? A gente precisa valorizar o aprendizado, né? A gente precisa que o jovem compreenda que ser influencer não é uma opção, né? No máximo, deveria ser um desmembramento de algo muito bem feito, né? Cara, eu sou influencer porque eu faço algo muito bem feito e eu quero espalhar isso, né? E não como um atalho para ficar rico e para eu não fazer mais nada, para eu não estudar, enfim, para eu tirar proveito. Não um fim, né? por si só, né? Então, eu acho que é uma questão cultural, a gente tem que trabalhar isso e não é fácil. E é uma questão de valorizar a educação, né? A gente precisaria hoje ter muito mais pesquisadores, a gente precisaria ter muito mais mestres e doutores. Cara, a gente está indo, vamos dizer, a gente está indo na rota contrária do restante do mundo, sabe? A gente não está gerando conhecimento, a gente está só consumindo, né? Isso é super perigoso. Como é que eu vou falar para o meu filho para ele ser cientista? Cara, não tem jeito, tá? Aqui no Brasil não tem jeito. Olha, contando um pouco da minha história pessoal, por que também eu saí da USP, saí de uma carreira que começou muito bem, muito legal. Por vocação eu continuaria. Porque, cara, um ser humano que precisa sobreviver em São Paulo, o meu curso era integral,
né? E eu não tinha recursos outros senão o meu trabalho e a minha bolsa, que era a melhor do Brasil e era R$ 700. Como que um estudante, né, se mantém na USP para ter não viver no CRUSP? Enfim, então, assim, essa realidade, ela bateu na minha porta, na minha vida mesmo. Então, eu conheço muito bem. Eu tive que tomar minhas decisões, não me arrependo. Mas é isso, é um caminho muito bonito, foi muito gostoso, foi muito legal, experimentei disso. Mas a vida real, né, bate na porta e você tem que A conta não viver fecha, nessa né? cidade que é num país que talvez possa ser chamado de subdesenvolvido, mas é uma cidade super cara de se morar, comparando com outras cidades aí do mundo. Então, eu queria trazer um pouco assim desse debate. Você acha que a inteligência artificial agora, né, que foi colocada no ensino fundamental 2 nos Estados Unidos, China, você vê esse cenário acontecendo aqui com a gente? Cara, eu acabei de sair de uma startup de educação que eu trabalhei e é uma coisa que eu acredito. Você pode falar o Eu nome saí pra dessa nós? startup realmente por falta de tempo. É uma coisa que me doeu de certa forma, mas qual era a proposta? Eles continuam trabalhando, tá? Mas a proposta é você colocar ensino de inteligência artificial para jovens de 13 a 17 anos. Por que não antes, né? Eu acho que talvez isso te responda de uma forma mais clara sobre essa questão de competências no ensino brasileiro. Eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 9. Eles me veem usando inteligência artificial todo dia, tem computador aqui em casa para todo lado, e eles querem usar computador. Eles têm praticamente 0 tempo de tela semanal, e uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu coloco eles sentados para mostrar alguma coisa sobre inteligência artificial, sobre programação, enfim. Mas mais porque eles têm essa curiosidade de saber o que o pai está fazendo. Para mim, nesse momento, não é a skill ideal para a idade deles. Eu acho que nesse momento eles teriam que estar aprendendo outras coisas na escola, eles teriam que estar aprendendo lógica, eles teriam que estar aprendendo programação, eles estão aprendendo de certa forma, mas eu acho que eles deveriam estar aprendendo isso de uma forma mais séria, porque lógica a gente leva para todos os tipos de profissão, Sim. Programação a gente leva para todos os tipos de profissão, empreendedorismo é uma coisa que a gente não vê na maioria das escolas. As crianças deveriam aprender empreendedorismo, elas deveriam aprender como falar em público, elas deveriam aprender oratória, né? Elas deveriam fazer projetos práticos, elas deveriam fazer pequenas empresas, elas deveriam aprender habilidades manuais. E daí, eu acho que a gente começa a compreender o nosso modelo versus o modelo lá de fora de aprendizado. Por que a maioria das startups, por que a maioria das tecnologias acontece lá fora e não acontece aqui? É uma Stanford da vida, né? Por que tudo acontece dentro de Stanford? Cara, qual que é o pozinho mágico que tem lá, né? É fomentar um ambiente propício para acontecer tudo aquilo, né? E a gente não está fazendo isso aqui no Brasil. A gente não está fomentando um ambiente propício para essas crianças crescerem, se desenvolverem, aprenderem inteligência artificial e outro monte de coisas que eles deveriam estar aprendendo durante o ensino básico e médio, para depois a gente ter algum resultado lá na frente. É bem delicado e trazer esse detalhamento que eu acho que é uma das
propostas que eu quero aqui, porque agora a gente tem que olhar por todos os ângulos para isso, né? Enquanto na Austrália foi proibido até acho que 15 ou 14, mas uma idade super avançada, de terem os próprios devices, a gente está vendo os Estados Unidos implementando inteligência artificial para crianças menores. Cara, e o Brasil tá... Eu quero, né, falar com educadores, quero falar com pessoas que trabalham com esse modelo, por exemplo, que você falou, para entender, porque acho que sim, tem todo um crescimento neurológico cognitivo que tem que ser respeitado, e os especialistas poderiam nos dizer qual que é esse limiar, né, a partir de que idade. E também a gente tem que preparar o nosso mercado de trabalho, os nossos jovens para o futuro, para o Brasil não ficar a ver navios novamente, né? Igual você falou, que pode ser uma onda, pode ser, mas que ela veio para ficar, veio, né? Como que a gente vai se preparar para isso? Então, acho... Esse projeto que você falou é de robótica para jovens? Não, é de ensino de inteligência artificial mesmo. Tá, e aí a partir dos 13 anos? A partir dos 13 anos, que a gente entende que seria o ideal para um jovem começar, né, a usar a inteligência artificial, mas dentro do ambiente da escola, né, usando aquilo para potencializar tudo o que ele está aprendendo. Né? Então, é como se pegasse a inteligência artificial para juntar tudo aquilo, né, para mexer. Então a gente cita muito, cara, você vai produzir um texto com o ChatGPT? Você vai produzir um livro? Você já parou para pensar como se produz um livro? Né? Qual é o argumento? Né? Como é que é o desenvolvimento de um livro? Quais são as fases de um desenvolvimento de um livro? Cara, não é entrar no ChatGPT e pedir para o ChatGPT escrever um livro. Você não vai conseguir criar um best-seller ou algo que seja interessante com esse approach. Mas se você realmente souber como escrever um livro, você ter, né, acesso a toda a parte teórica, né, a questão de estilos, de narrativas, enfim, você ter repertório sobre vários tipos de escritores, né? Uhum. O que é um plot twist, cara, enfim, você ter repertório para explorar, você vai usar o ChatGPT para tornar aquela experiência mais fluida, talvez mais rápida, né? Ou que ela tenha uma extensão maior. Mas você não vai usar o ChatGPT para ele te substituir. Né? Eu acho que essa talvez seja a percepção mais errada que eu vejo sobre inteligência artificial hoje em dia, e quando eu vou fazer palestra, quando eu vou iniciar um projeto dentro de uma agência ou de uma empresa, que eu vejo muitas pessoas querendo delegar o trabalho para o ChatGPT. Sim. Né? Uhum. E não na minha cabeça não é assim que funciona. E você pode falar que projeto é esse, o nome, para a gente pesquisar, saber? O projeto chama Olivia. Olivia? Olivia. Olivia de oliva, do grego de conhecimento. E a Olivia é uma cientista de dados de 25 anos. É uma belezinha. Legal. É uma avatar que acompanha, né, as crianças. Tem material impresso, tem vídeo, enfim. É um trabalho bem legal. Bacana, eu vou procurar saber. A gente vai caminhando para o final e eu queria te fazer uma pergunta. O que nos últimos tempos, tem te impressionado em termos de aplicativo, inteligência artificial? Conta para nós o que você usa no dia a dia, o que te causou efeito uau ultimamente. Cara, eu acho que eu ainda... É curioso isso, né? Mas eu estudo diariamente de 4 a 6 horas, pelo menos, sobre IA generativa, desde o final de 2021. Né? No começo foi muito mais do que 4 a 6 horas.
Hoje é 4 ou 6 horas, porque nas outras horas eu tenho que trabalhar com isso, né? Mas essas 4 a 6 horas é para me desenvolver ou para me atualizar. Eu continuo tendo esse efeito UAU praticamente todo dia. Quando eu vejo alguma solução nova, ontem mesmo teve uma atualização de uma ferramenta de áudio chamado Suno, que, porra, me encantou pela forma como eles estão tornando o processo de criar uma música simples, e a quantidade de controle que a gente está começando a obter, né? Então eles lançaram uma atualização ontem que imputa muito controle, e, pô, eu fiquei assim realmente impressionado. Tem as ferramentas de vibe coding, né, que a gente está usando muito. Cara, vibe coding não vai substituir dev, vibe coding não vai, os programadores não vão acabar, muito pelo contrário, eles estão ganhando, na verdade, só uma ferramenta que vai aumentar muito o poder deles. Mas a gente vive sempre naquela questão de alarmismo, né? São os clickbaits da vida. Sim, né? sim, é por isso que é interessante a gente falar com quem é do mercado mesmo há muito tempo. Essas são as visões que a gente quer trazer aqui. A gente, cara, vibe coding é uma coisa que a gente está trabalhando muito dentro do grupo. Só para explicar para todo mundo o que é vibe coding, né? E aí você me corrige se não for isso, mas com linguagem, você usar uma plataforma, um aplicativo, um site que vai gerar códigos para você. Basicamente você gera código a partir de linguagem natural. Seria um resumo mal feito da obra, né? Sim, para a gente entender, né? Nós que não somos programadores. Mas, cara... conseguiríamos fazer algumas coisas com um comando de linguagem natural. E daí, assim, a minha questão é sempre a mesma. Eu sempre vou bater na mesma tecla, né? Se você tem uma skill de processos atrás, você vai usar vibe coding de uma forma muito melhor. Se você tem a skill de processos e você sabe alguma coisa sobre programação, você vai usar muito melhor. Com certeza. E assim sucessivamente, né? Você vai entender as limitações. Cara, você não faz rollout, você não põe em produção um aplicativo de vibe coding do jeito que saiu de uma plataforma de vibe coding, né? Você prototipa, você valida, mas se passou uma fase de rollout, né? Se passou uma fase de validação e você vai para rollout, o caminho sensato, o caminho certo, é você passar daí sim por um dev, por um arquiteto de solução e falar assim, cara, quais são os riscos? Qual é o problema na escala? Existe algum gargalo? Esse código está bem escrito? O que precisa corrigir? Então, assim, os gurus de vibe coding hoje estão pegando algo feito em Lovable, Replit ou qualquer outro programa da moda aí, e estão dando rollout e estão achando que estão fazendo algo incrível, né? Eles estão arrumando, na verdade, uma tremenda dor de cabeça para eles ou para as pessoas que estão contratando eles, né? Mas, em termos de prototipação, de etapa de validação, enfim, é incrível, né? A gente está fazendo muita coisa muito rápido. Eu acho que a gente ser fascinado por IA hoje é muito fácil, né? Falar uau hoje com IA generativo é muito fácil. Mas a gente tem que analisar friamente depois do uau se isso para em pé na segunda-feira, né? Então, assim, cara, legal, o Google View 3 que lança filme, né?
que é a coisa que mais se fala nos últimos 3 meses dessa plataforma. Cara, é incrível. Agora, para qualquer cliente meu, não serve. Pelo simples fato de que a coisa mais comum que tem é eu criar um filme e o cliente falar assim, olha, eu não gostei dessa parte da interpretação, muda para mim. No processo tradicional, você regrava, né, ou você edita e está tudo certo. Na IA generativa, você tem que gerar de novo. E aí não vai sair exatamente a mesma coisa. Não sai a mesma coisa, e daí você está encrencado. Ele falou, não, mas eu gostei daquilo lá. Então, é muito bacana, né? Mas hoje as pessoas não compreendem isso, que é uma visão de quem cria. Então, cara, eu criei a Marisa Mayô. Cara, fantástico. Super legal, a ideia é muito criativa, engraçada. Mas se um cliente chegar e me pedir para eu recriar a Marisa Mayô, eu vou ter um monte de problema. Por quê? Porque ele vai ter que aprovar. Vai ser tudo feito em cima de um briefing, ele vai ter que aprovar e ele vai pedir modificação. Faz parte do processo. Quando ele me pedir modificação, acabou a minha pipeline. Então, é muito legal, gera o efeito wow, serve para algumas coisas, mas ainda não atende uma outra porrada de coisas. Sim, e tá mercado, tudo bem, né, como um todo. né? Eduardo, os seus projetos hoje, eles são publicitários? Acredito que você faça mais de uma frente, não sei se eu também entendi bem, mas conta pra gente. E onde que a gente te acha também? Então, hoje eu estou como AI Lead no grupo BN Partners, né? O grupo BN Partners é um grande grupo de comunicação com 18 empresas, abrangendo os mais diversos tipos de serviço dentro de comunicação. Então, uma network que abrange ali quase 360 graus ali das necessidades do cliente quanto à comunicação. Então, ele tem frente de performance, frente de data, frente de publicidade, frente de experience, de analytics. Cara, ele tem frente para tudo. Então, eu atuo como AI Lead para todo o grupo, eu que providencio ali, proporciono ali o embasamento sobre a parte de evangelização, de criação de fluxos com IA. Eu faço um trabalho parecido hoje com outros 2 grupos. Um é a Propeg e outro é o grupo Nexcom. E também presto consultoria para grandes empresas, faço treinamento, tenho os meus cursos sobre IA generativa para geração de conteúdo desde 2022, então ainda antes do ChatGPT já tinha gente aprendendo comigo sobre IA generativa. E também acabei de formar a primeira turma de Vibe Coding, então eu acabo fazendo bastante coisa. Nossa, é muita coisa mesmo. Bom, minha última pergunta, e para você gerenciar tudo isso, gerenciar a agenda, essas várias frentes que você trabalha, como você usa inteligência artificial para te ajudar a fazer a gestão do seu tempo, gestão dos seus projetos? Dá uma dica prática para nós. Eu tenho usado o Gemini 2.5 Pro para isso. Basicamente, imputando frameworks de produtividade e colocando a minha lista de tarefas como base de contexto, né? E pedindo para racionalizar aquilo, atribuir tempo para cada uma dessas tarefas para não ficar louco. Olha lá, gente, essa dica de ouro. Maravilha. E, bom, quero te agradecer, foi um papo muito gostoso, muito legal, aprendi bastante e espero que a gente possa conversar de novo. Quando você estiver em São Paulo, me avisa para você conhecer o estúdio aqui também, o Estúdio Voz, e fico muito feliz de poder ter tido essa conversa com você. Show, eu que agradeço, sempre que possível eu tento atender aí os convites, adoro falar sobre isso, adoro falar sobre tecnologia, adoro falar sobre modelo de negócio,
Para mim é uma terapia. Estou à disposição quando precisar. Não, foi muito legal. O projeto Olivia também, que eu achei muito interessante, vou procurar saber e trazer, né? Eu quero trazer muita educação aqui, então acho que Legal. quero Bacana. trazer esse debate. Então tá, Eduardo, obrigada. Esse foi mais um IA Talks. Vejo vocês na próxima. Obrigada, Eduardo, novamente. Até mais. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.